Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça imergir, teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita o Senhor. Estenda a mim tua graça imergir, teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai amado, por esse dia, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, que temos de chegar na sua casa para te adorar, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui hoje, Senhor. Muito obrigado pela semana de cada um, Pai amado. Sei que cada um teve suas dificuldades, teve suas alegrias nessa semana, Pai amado, mas muito obrigado por o Senhor estar com eles em cada situação, Senhor. Eu não sei o que cada um está passando, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai amado. Esteja com cada um aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse privilégio que temos de estar aqui na sua casa, de portas abertas, Pai amado, para te adorar, para te servir, Senhor. Enquanto em muitos outros lugares, em muitos outros países, Pai amado, eles têm que ficar escondidos, Senhor, para poder te adorar, Senhor. A gente tem esse privilégio de estar aqui com a porta aberta, Senhor. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, aceita o nosso louvor, Pai amado, de todo o nosso coração, Senhor, que ele possa chegar como um cheiro suave a Ti, Senhor, e possa estar agradando ao Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Convida a igreja
para a leitura bíblica em Salmo 75:1. Salmo 75:1 lá diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Vamos ler todos juntos? Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Amém. Vamos cantar agora ao nosso Deus. Iremos cantar agora Meu Querer.
teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em prantos, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém, amados. Que essa daí possa ser nossa oração, honrar o nosso Senhor Jesus e que esse cântico possa fazer parte da nossa vida. Amém. Edilson. Irmãos, por favor, sentem-se. Queria estar saudando a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Desejar que todos tenham um domingo abençoado na presença do Eterno. É sempre bom para nós iniciarmos um domingo de adoração na casa do Senhor, buscando, louvando, aprendendo do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos à casa de oração, viu? Queria só informar os irmãos que domingo que vem o nosso pastor já está de volta.
para a infelicidade dele, para a nossa alegria, domingo que vem, a férias dele está acabando. Então, domingo que vem, ele já estará por aqui. E, enquanto isso, a gente vai resolvendo as coisas do nosso jeitão doméstico, né? Queria estar saudando a Monize, que está voltando de missões. Seja muito bem-vinda, viu, Monize? Deus abençoe. À noite, a Monize vai estar dando uma palhinha aí sobre o que aconteceu lá na terra onde ela esteve, falando de Jesus. Por hora, ela está só conosco nessa manhã e à noite estará de volta. Irmãos, nós queríamos passar um vídeo promocional do nosso retiro, que se avizinha. Os irmãos que não fizeram ainda suas inscrições, ainda tem tempo para fazê-lo. Vamos rodar o vídeo só para promover o evento. Multiplicar o amor, cultivar o cuidado. Este é o tema do nosso Retiro 2018, que vai acontecer na Chácara Califórnia nos dias 10 a 13 de fevereiro. Teremos mensagens, louvor, grupo de reflexão, boa comida, festa temática, pescaria, piscina e muita diversão. Inscrição a R$ 220, incluso hospedagem, café da manhã, almoço, jantar e um chá antes de dormir. Para se inscrever, retire o envelope próprio no balcão da recepção da IBBN. Preencha e coloque na caixa de dízimos. Você não pode perder. É isso aí, tempo bom de estarmos reunidos em família, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas da igreja. Salmo 86, verso 5, o salmista se manifesta da seguinte forma: pois tu, Senhor, és bom e compassível, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Bom e abundante em benignidade, diz a palavra do Senhor. Nesse tempo que os meninos vão estar nos dirigindo em mais um cântico, é o tempo oportuno para aqueles que vieram preparados para consagrar suas ofertas e dízimos fazê-lo. Vamos mais uma vez nos colocar em pé, enquanto os meninos nos dirigem em adoração. Aqueles que estiverem preparados para consagrar, têm liberdade para fazer isso.
consagrando essas ofertas e clamando na misericórdia de Deus pelas famílias que consagraram. Pai eterno, em nome de Jesus, humildemente nós queríamos mais uma vez nos colocar diante da Tua presença santa, para te agradecer, ó Deus, pela Tua fidelidade, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido Deus provedor das nossas vidas, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem cuidado da Sua igreja, e nós te exaltamos por isso, ó Pai. Que essas ofertas e esses dízimos que foram trazidos ao altar nessa manhã contribuam, ó Pai, para o crescimento da Tua obra, Senhor. O texto bíblico está lá em Marcos 10, um velho conhecido nosso, cheio de novidades, pelo menos para mim. Falei com o Carlão, que estava pregando domingo à noite, pregou, nos abençoou muito com as reflexões. Falei, você adiantou tanta coisa de domingo de manhã. E nós vamos fazer, quem estava aqui domingo à noite e ouviu a mensagem? Pouca gente. Vocês vão ver uma continuidade daquilo. Como os outros não estavam, perderam a primeira parte. Essa é a segunda. Marcos 10, a partir do 46, temos a história de Bartimeu, o cego de Jericó. E essa cidade de Jericó é uma cidade que, vez por outra, hospedava grandes eventos. Desse texto é um dos enormes eventos que ela hospedou. O evento da cura de Bartimeu. Vamos lá, Marcos 10, 46. Antes disso, só para dar uma sintonizada, um pouquinho antes de acontecer o que aconteceu aqui, aconteceu uma coisa que foi o pedido de Tiago e de João, que tinham a vontade de, quando chegasse a glória de Jesus no reinado eterno, que um se assentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E falou, não é dado a mim dar a vocês, ou dar a qualquer um, sentar à minha direita ou à minha esquerda. Mas saibam que, diferente de tudo que acontece no mundo que rodeia vocês, entre as pessoas que estão com vocês, quando alguém quer ser importante, este domina sobre vocês. Mas eu vou ensinar para vocês uma coisa completamente diferente. Aquele que entre vocês quiser ser o maior entre vocês, e era exatamente o que eles estavam pedindo, ser maior, um sentar à direita, outro à esquerda, grande importância. Aquele que dentre vocês quiser ser o maior, então este seja o que serve a vocês. Ele falou isso e estava exemplificando isso com a própria vida. Aí na sequência acontece isso daqui. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu estou aumentando o tom porque é um clamor. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram um cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra é o teu povo. Estamos sujeitos aos teus propósitos, à tua vontade. Queremos também estar atentos à tua voz. Clamamos por misericórdia. Clamamos só ao Senhor por misericórdia. Mova-nos, Senhor, a tua presença, a intimidade contigo. Mova-nos, Senhor, a um lugar melhor. Mova-nos, Senhor, para ti. Em nome do Senhor Jesus, clamamos que o Senhor, com o teu Santo Espírito, aqueça-nos o coração com a certeza da tua palavra. Em nome de Jesus, queremos ser tratados pelo Senhor hoje. Abençoa-nos. É o que nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, que esse é um texto muito famoso, pelo menos para os mais estudiosos, para os mais curiosos, os que ficam vasculhando a Bíblia o tempo todo. É um texto bem conhecido. Mas isso daqui não é um sermão. Eu sei que domingo de manhã nós temos mais uma aula de escola bíblica do que um sermão parecido com o que é de domingo à noite. Então, vocês podem participar à vontade, interromper à vontade, é só uma aula. E ela é bem interativa. Fique muito à vontade para dar a sua participação a hora que você quiser. E eu começo provocando. Alguém aqui já estudou a respeito dessa história e descobriu nessa história algumas curiosidades e quer já de pronto compartilhar? Tem alguém que sabe de alguma coisa daqui? O microfone está aí, você pode se levantar e a gente vai te servir. Alguém arrisca? Alguém petisca? Nada? Por enquanto não? Então tá bom. Então começo eu. Bartimeu, é meio que uma redundância. Bartimeu, filho de Timeu, essa expressão bar, ela é uma expressão comum para mencionar o que vem depois é o pai. Bartimeu é filho de Timeu, é Bartimeu. Já vimos isso de Simão Bar Jonas, filho de Jonas, e temos aqui Bartimeu, filho de Timeu. E Timeu, quem é? Para a gente saber de onde vem essa turma aí, de onde vem Timeu. Agora não é Bíblia, é curiosidade bíblica a partir de historiadores. Quer tomar isso como verdade, tome, não quer, não precisa, não vai alterar em nada o que nós vamos continuar depois. Mas segundo os historiadores, Timeu era um soldado que foi traidor de Roma, e por ter traído Roma numa atitude exemplar, segundo os historiadores, foi crucificado, e ele deixou um filho pequeno. Esse filho pequeno, Timeu, Bartimeu agora então, esse filho pequeno, para não oferecer nenhum risco a Roma, risco de vingar o pai, foi cegado para não oferecer mais significância alguma, nem perigo algum, e aí fadado a mediocridade da própria condição. A única coisa que ele ganha para depois é uma capa. Segundo também os historiadores, para você praticar a mendicância, você precisava ter autorização. Não dava para você fazer igual fazem
nas nossas cidades, que cada um arruma um jeito de ir para os semáforos e sai pedindo cada um do seu jeito. Não, Roma tinha uma certa organização, então essa capa tinha um brasão do império, e quem detinha essa capa tinha autorização para pedir esmola. Então, autorizado a mendigar, para isso que servia a capa. Isso segundo os historiadores. Não mais segundo os historiadores, agora fato, até por lógica, que a gente sabe, fato é que Bartimeu era desprezado. Uma enquete simples que a gente pode fazer é: alguém vindo para cá, ou nessa semana, passou por algum mendigo? Levante a mão, por favor, quem viu algum mendigo durante essa semana. Por favor, fale para mim o nome desse mendigo. Significou alguma coisa para você? Mendigo significa alguma coisa para alguém? Devia, né? Mas não significa. Significa que precisamos melhorar. Estou falando também para mim. Quando eu estava estudando esse texto, me deparei com essa questão. Então, fato é que ele era desprezado. Condenado à miséria. Hoje nós temos grandes empreendedores. E temos empreendedores com deficiências físicas e até com limitações mentais, que conseguem empreender e se dar bem socialmente e economicamente. Hoje dá. Tem programas de inclusão social, tem uma série de parafernália que ajuda a muitos, mas nessa época, por ser criança já não significava nada, se fosse mulher significava quase nada, se você fosse um deficiente, aí você estava fora. Então ele era desprezado, condenado à miséria, ou autorizado, segundo os historiadores, a humilhação, ou se não for assim como os historiadores colocam, da capa, a história de ser autorizado para mendigar, então ele era fadado à miséria, à humilhação. Eu admiro muito os músicos, eu tento muito fazer alguma coisa com música. Cantar eu já desisti, por causa do meu... não dá. Mas eu tento às vezes tocar, e tem uma coisa no ouvido dos músicos que é percepção. E quando o Lucas ensinava o André a tocar bateria aqui, eu ficava, isso para mim é impossível, não dá para entender isso. Mas é assim uma coisa, agora vai para lá, agora caiu, agora permaneceu, agora... Para mim isso não faz o menor sentido, o meu ouvido não funciona, eu só sei ouvir as palavras, só. Agora a Bíblia nos coloca os ouvidos como uma coisa muito importante, que é uma expressão colocada lá, que a fé vem pelo ouvir. Então, se nós podemos, e agora eu vou fazer um parênteses aqui. E os que não ouvem? Nós temos, hoje em dia, muitos recursos, temos aí as libras, e se a gente quiser se comunicar com alguém que não ouve, a partir do próprio entorno social, a gente consegue fazer gestos, e até por macaquice a gente consegue se fazer entender, e a pessoa entende um sinal de socorro, um sinal de perigo, é só ter vontade de se comunicar. E a gente sofre dessa falta de vontade, por isso que a gente não ajuda muitos. Eu falei do mendigo por causa disso. A gente não se comunica nem com o mendigo que fala, ouve, vê, mas o ouvir daqui da Bíblia é a questão, a simplicidade de compreender alguma coisa. Você consegue raciocinar a partir do que você conseguiu ser informado. Então, ele tinha uma habilidade com os ouvidos. Ele usava e abusava dessa habilidade. Ele tinha habilidade na reflexão. Reflexão simples. Eu trabalhei um tempo com surdos, há muito tempo atrás, eu trabalhei um tempo com surdos, lá na Igreja Batista Central. Não consegui ser fluente na compreensão, mas eu estava perto da fluência da comunicação. E eu usava muito o que o teatro usa, eu usava muito de pantomima, eu exagerava em algumas coisas, eles adoravam, por causa da expressão corporal. Isso facilitava muito
quando eu não queria que eles entendessem só a palavra, eu queria que eles entendessem o que significava a palavra. Então eu nunca tive vergonha de expressão corporal, então eu me enfiava embaixo de cadeira, eu fazia teatrinhos e parece que aquelas informações saltavam aos olhos dos surdos e eles riam com o rosto, você via que eles riam com a compreensão das coisas, porque aquilo, e eu fazia isso com a escola bíblica dominical, e aquilo era o saltar da fé, em algumas vezes. Da fé simples, a fé de uma criança. Quando se tem a dificuldade de ouvir, ou a dificuldade de ver, ou a dificuldade de acesso à informação, é verdade que quando a informação chega, ela chega limitada de tantos contextos. Eu estou falando para vocês aqui, vocês estão raciocinando sobre muitas coisas que vocês têm na história de vocês. E eu falo até um tanto, vocês compreendem ou mais ou menos do que aquilo que eu estou querendo dizer, por causa de tudo que envolve a história de cada um de vocês. Mas aqueles que têm dificuldade de acesso à informação, como é o caso do surdo e do cego, falta esse entorno histórico. Então a informação que chega é parecida com o que chega para uma criança. Ela é limitada de muitas coisas. E o que sobra quando se crê é a simplicidade no que se está crendo. Nesse ponto, isso é bom. Qualquer de vocês que não se tornar como uma criança, viu? Como nós perdemos a habilidade de ser criança, então a habilidade da fé simples não é a simplicidade da ignorância, não. É a simplicidade do crer mesmo. Mas ele tinha, então, a habilidade de uma reflexão simples. A fé dele era simples e robusta. No que Bartimeu cria? O que ele tinha ouvido falar? O Carlão falou muito disso domingo à noite, eu não quero falar tanto assim de manhã. O que Bartimeu sabia? O que você sabe a respeito de Jesus? O que você conhece a respeito de Jesus? Agora é vocês. Quem se atreve? Quem fala, olha, eu aprendi de Jesus isso enriquece a minha alma. O que você sabe que você acha tão importante a respeito de Jesus? Pode compartilhar com a gente? Alguém quer falar? Levanta a mão. Gente, isso aqui é uma classe de escola bíblica dominical. Parece muito com templão, mas não é. Nós estamos transformando isso em outra coisa hoje. Ninguém quer falar? Vocês estão com pressa, né? Então vamos lá. Olha lá, vai dar um palpite ali. Um ponto da gente... A Bíblia nos orienta que a nossa fé tem que ser racional. Porque quando a nossa fé não é racional, a gente vai fazer longas caminhadas para adorar uma imagem de escultura, ou procurar adorar um elefante ou a vaca, ou uma série de mentiras, não é isso? Então, quando a gente analisar a pessoa de Jesus Cristo, a gente tem que analisar pelo fato de que Jesus Cristo passa por todos os crivos. Ele é um homem da história, ele não foi uma invenção do Walt Disney, ele não foi um Pato Donald ou um Mickey. Se a gente vai a Israel, a gente vai verificar que houve um Jesus Cristo, que nasceu lá e, por que se dizer Deus, foi crucificado. Ele passa pelo crivo da política. Os países que mais se desenvolveram no mundo são os países da Reforma Protestante e os Estados Unidos, que vieram dos anabatistas. Por quê? Porque observaram os ensinos de Cristo mais de perto. Ele passa pelo crivo da filosofia. Os livros mais profundos escritos são baseados nos ensinos de Cristo. Não é isso? Então, quando a gente olha para Jesus Cristo, não é? Nós estamos em que dia hoje? Que dia é hoje? Dia 21 de janeiro de 2018. Mais o quê? Depois de Cristo, não é? Quando a gente analisa Jesus Cristo do ponto de vista puramente humano, foi
um zero à esquerda, depois do meio, muito humilde. Ele não era nada, era o filho de um carpinteiro, de uma região que o próprio judeu dizia que de lá não saía nada de bom. Tá certo? Mas é interessante que nenhum imperador do Egito, no apogeu do Egito, conseguiu dividir a história em duas metades, antes e depois dele. Nem o imperador romano, nem um papa, Napoleão Bonaparte não conseguiu, George Washington não conseguiu, Abraham Lincoln não conseguiu. Mas aquele humilde carpinteiro teve um poder que nenhum outro homem que pisou a face da terra teve, de dividir a história em duas metades, antes e depois dele. Isso evidencia que o espírito que habitou aquele corpo mortal, que morreu na cruz para nos redimir com Deus, era o espírito do próprio Deus. Então a nossa fé é racional. A nossa fé é racional. Mas eu quero só reforçar uma coisa. O que tudo isso é? O que é na experiência, fala assim, ó, de Jesus, eu sei isso, e isso move a minha vida. Simples. Claro que está plantado em cima do racional, mas simples. E deixa eu falar uma coisa sobre racional de criança. Eu sou pedagogo por formação, e tem uma coisa na compreensão, a formação do conhecimento, que ela não é baseada só no eu disse, você ouviu. Eu disse, você olhou em volta, você percebe que isso tem valor, que isso vai funcionar. Estou falando de criança. A criança olha em volta, sabe por necessidade, que ela sabe que ela precisa da informação para ela melhorar. E ela olha em volta e descobre que aquilo funciona. Já funciona com aquele, funciona com aquele, funciona com o que está maiorzinho, funciona com você e você. Então, até para uma criança pequena, é racional. Ela raciocina para aumentar e desenvolver o conhecimento. Não é uma coisa assim, seca, como... Sabe o que significa aluno? Essa é uma palavra que não deveria ser usada mais. Mas sabe o que significa aluno? Hã? Sim. Mas a formação da palavra, a origem da palavra aluno é ausente de luz. Aluno, da luz. Sem luz. Era a imagem do grande que olhava para o outro, que era em trevas do conhecimento, não tinha zero de conhecimento, e ele começava a iluminar aquela vida, aquele aluno. Descobrimos na pedagogia que não existe isso, aluno. Não tem ninguém zerado de luz. A criança pequena pode dizer não para você. A Anitta está ali me olhando com bastante atenção, tem netinhos. Os seus netinhos, desde bem pequenininho, eles diziam sim para tudo. Baseado no que eles diziam não, meu Deus? No que eles tinham de clareza do que eles queriam. Então não existe aluno. Mas convencionou-se chamar de aluno aquele que aprende. Discípulo e por aí vai. Mas não existe aluno. Então não existe em Bartimeu e nem nas crianças uma fé simples e racional. Não existe não raciocinar. Seres humanos raciocinam, ponto. Bartimeu tinha aqui, por causa da sua própria história, e não é privilégio de quem vive em situação como Bartimeu, porque outros gigantes, e nós vamos ver daqui a pouco, com situações bem diferentes das de Bartimeu, criam como Bartimeu creu. Bartimeu aprendeu a ter fé do jeito que ele aprendeu. Fé simples. Eu queria que vocês se perguntassem, por causa do tempo nós não vamos estender mais, mas que vocês se perguntassem assim, o que eu creio a respeito de Jesus que muda a minha vida, o que eu sei dele? Bartimeu sabia alguma coisa, o que eu sei? Eu aprendi com um professor, quando eu tinha muita dificuldade olha que coisa, de colocar a minha vida a Jesus e dar a minha vida para Ele, eu não sabia como isso podia funcionar. Era muito... Eu tentava raciocinar e não conseguia entender como isso podia funcionar.
Como a resposta era assim: como é que eu tenho certeza da minha salvação? Eu não sabia. E eu sei que entre nós aqui muitos não sabem até hoje, e a gente faz de conta que sabe, responde a alternativa que acha mais correta e não sabe. Torce para que a resposta esteja certa. Aí esse professor falou assim: olha, para você ter certeza da salvação, basta você olhar para a Bíblia. E se um dia você for questionado a respeito do porquê você foi salvo, você pode responder assim, baseado na Bíblia, você pode responder assim: eu não sei por que eu devo ser salvo. A única coisa que eu sei é que Jesus disse que se eu cresce nele, eu seria salvo. E eu criei. Só estou esperando as consequências disso. Isso caiu como os antigos do orelhão, como uma ficha. Atendeu a ligação, completou o chamado, agora eu entendi. Então eu não confio em mim para ser salvo. Eu confio em Jesus Cristo. Aí eu entendi o jeito que era crer. Como é que eu tenho certeza da minha salvação? Ah, você é tão arrogante na sua fé, como você tem certeza da sua... Os meus amigos falavam muito disso. Não dá para ter certeza da salvação, isso é uma arrogância muito grande. Não é. Eu estou certo da minha salvação, não é porque eu sou arrogante, é porque Jesus falou que se eu cresce nele, eu creio nele. Eu estou salvo. Ele é que garante, não sou eu. Então, Bartimeu tinha uma postura de submissão, ao invés de ter uma postura de revolta. O Carlão também falou bastante nisso. Ele podia ser revoltado da vida. Se é verdade que os historiadores colocaram ali, que ele foi órfão desde criança e foi cegado por adultos com propósitos horríveis, ele podia maldizer a Deus todos os dias. E só o que ele fazia era bendizer. Quem daqui tem... Se eu fosse brincar de fazer bagunça com fé, quem daqui tem algum problema? Quem daqui sofre de alguma coisa? Quem daqui está angustiado com alguma coisa? Não sabe... Se a gente for vasculhar, tem um monte de motivo para se revoltar. Mas se a gente for vasculhar na Bíblia, a gente tem um monte de motivo para não se revoltar. Aliás, nós temos um único motivo para não nos revoltarmos: a salvação. Bartimeu não era revoltado, ele era submisso. E não que essa submissão... Tem mais uma coisa que nós temos que aprender com Bartimeu. Não que essa humilhação causasse para ele problema. O fato dele ser humilhado pela própria vida que levava, dava para ele uma habilidade tão grande que nós temos tanta dificuldade em ter, que é a habilidade de não ser metido a besta. Porque Deus tem que fazer para mim, eu estou fazendo a minha parte, Ele tem que fazer a dele. Como assim eu fazendo a minha parte? Qual parte que nós estamos fazendo? Nós não sabemos fazer a nossa parte. Nós não temos parte para fazer. Deus não tem compromisso de fazer a nossa vontade, porque nós não fizemos a nossa parte. Até porque Ele nunca mandou nós fazermos a nossa parte. Para nós fazermos a nossa parte, Ele mandou Cristo. Em nós, a esperança da glória. E é Cristo que faz a nossa parte. Em nós. Paulo, quando começou a fazer uma explanação sobre o seu ministério, ele falou assim: se alguém devia se exaltar, ainda mais eu. E começa a falar: eu era assim, assim, assado, fariseu de fariseu, blá, 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 e fala 7, para quem gosta de numerologia, da questão bíblica, né, o significado dos números, ele cita 7 qualidades maravilhosas. Ele falou: chamei tudo isso de esterco. Porque a minha parte estava ruim, a minha parte era esterco. Esterco porque é uma palavra bem gostosinha da gente falar, né? Os adolescentes falam uma palavra mais legal, que seria a tradução correta disso aqui. Então eu não estou fazendo a minha parte. Então eu não sou metido a besta, eu não posso ser metido a besta. Aí ele fala assim: contudo, se você for olhar entre os apóstolos, eu fiz mais do que eles. Agora Paulo se meteu a besta. Aí ele fala: mas não digo eu, a graça de Deus em mim. Então ele também não conseguia fazer a parte dele.
Tem muitos detalhes na Bíblia que a gente precisa pegar para entender. Então, Bartimeu não tinha essa habilidade de ser metido a besta. Ele sabia que humilhação era o dia a dia da vida dele. Se humilhar diante de Cristo, tem coisa mais fácil do que isso. Para você é fácil se humilhar diante de Cristo? Você pega toda a sua angústia, os seus problemas e você se humilha diante de Cristo? É facinho? Para Bartimeu isso era tranquilo. E ele fez isso em alto e bom som. Vamos lá? Andar mais um pouquinho. E ele tomou, lá no 47 e no 48, ele tomou uma ação coerente, praticou uma ação coerente, tomou uma atitude coerente. Sabe o que é tomar atitude coerente? Se você fala, não se deve jogar papel no chão, você não joga papel no chão. Se você fala para o seu filho, não minta, você também não mente. Se você fala, seja honesto, você também é honesto. Isso é coerência. Uma vez eu estava assistindo uma palestra que me explicou muito sobre coerência, do Drauzio Varela, aqui no Monteiro Lobato. Ele estava falando para professores, na época que eu estava estudando ainda, num dos seminários de educação, e ele falando sobre várias coisas ali, e ele falou assim, eu deixei de fumar, em 1900, sei lá quando, que ele falou, não lembro a data, eu deixei de fumar porque eu era médico, e eu era fumante. E isso não fazia o menor sentido. Não é coerente. Professores não devem fumar, porque isso não é coerente. Você vai ensinar isso? Mas eu não falo isso na sala de aula. Precisa falar na sala de aula para ensinar alguma coisa? Coerência. Bartimeu teve uma ação coerente, e agora nós vamos aprender com Bartimeu, e proporcional à sua fé. Sabe o que é proporção? Aquele pedaço daquela coisa, na mesma medida que ele cria, ele agia. Sabe por que eu não ajo? Ou sabe por que eu ajo tão pouco? E você também? E me perdoem os que agem muito, vocês estão fora dessa chamada. Porque é desse tamanho que eu creio. Nessa proporção que eu creio. Ruim, né? Então a culpa não é de Deus que não faz em você. É de você que não crê em Deus. Por que eu não saio do lugar? Porque você não quer. Por que eu não mudo? Porque você não crê. Eu falei aqui uma vez um negócio que eu aprendi quando eu era adolescente também, que causou uma série de confusão, mas veja que eu vou falar de novo, mas eu vou explicar melhor, para não me fazer mal entendido. Lá no Gênesis, quando fala que o pecado veio pela desobediência, é verdade, foi a desobediência, o homem desobedeceu a Deus, então ele pecou. Eu não estou falando do fato e da consequência do fato. Isso é a própria Bíblia, depois comentando, fala, pela desobediência de Adão, é lógico. Mas o que estava na essência da desobediência? Deus não falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele não falou? Por que o homem desobedeceu? O que tinha na essência da desobediência? Por que foi a serpente depois e falou assim, Deus falou que você vai morrer, mas não vai morrer. Eu podia traduzir assim, a serpente falou, Deus mentiu. E por que a mulher, e depois também o homem, escolheu acreditar em uma mensagem e não na outra? E desobedeceu. Mas foi por falta de fé. Agiu proporcionalmente ao que creu. Então, por que nós somos tão medíocres nas nossas atitudes? Por que nós não sabemos os nomes dos mendigos da nossa época? Porque não temos cuidado dele. Nós vamos estudar esse ano inteiro amor e cuidado. Cuidado é
automático do amor. Por que um pai cuida de um bebê? Porque se ele não fizer isso, o bebê morre. Mas por que ele cuida? Porque ele ama. Mas ama a troco do quê? De nada. Nasceu, é meu, eu cuido. Eu amo. O que ele fez para merecer o seu amor? Nada, ele nasceu, ele é meu, eu tenho que cuidar. Eu amo. Aí eu não durmo de madrugada, trabalho capengando durante o dia, e aí se o telefone toca porque deu uma cólica de não sei do que, eu já vou atrás do remédio. E por quê? Por amor e cuidado. E por que a gente não cuida? Porque a gente precisa amar mais, lógico. E por que a gente não ama tanto? Porque a gente crê pouco. Porque Deus é amor. Se a gente não ama, meu Deus do céu, não parece lógica de criança? Simples assim. Então ele teve uma atitude proporcional e coerente à sua fé. Qual é a atitude? Ele clamou. Correndo aqui agora, porque eu já me delonguei, deixa eu ver, 35, 11, 2, estou aqui. Quanto tempo nós temos aqui normalmente? Não fala assim. Vamos lá, eu comecei 10h35, agora quase meia hora já. No nos versículos que nós lemos aí, 47 e 48, ele clamou. E quando as pessoas mandavam ele ficar quieto, ele clamava ainda mais. Nossa, que homem chato. Não, que homem crente. Vocês acham que o mundo está pronto para entender alguém que crê em Jesus Cristo? Quem que entende um ser humano crente? Ninguém. O apóstolo Paulo, quando olhou para a situação, quando ele pregava a cruz de Cristo, ele falava assim, lógico que isso para os gregos. Grego é sábio. Grego estuda a lógica das coisas. E vamos lá, irmão? Quer o racional de tudo. E depois que ele racionaliza tudo, ele não crê. Como que eu vou crer num Deus que se entrega numa cruz e se esvai em sangue e diz que vai resolver o problema da morte morrendo? É loucura. E vocês acham, e eu também, a gente tem condição de achar que quando a gente começar a andar por fé, alguém vai entender e vai nos apoiar? Jesus estava andando aqui com seus discípulos e com uma grande multidão, e daquela multidão as pessoas falavam, cala a boca, cego, você está incomodando, atrapalhando, para de gritar, você está sendo inconveniente. Ninguém entendia que um cego estava pedindo por misericórdia, porque descobriu que alguém misericordioso estava ali perto. Tem alguém capaz de pensar nessa multidão? Só Bartimeu conseguia raciocinar. Então, nós não vamos ser apoiados nos nossos atos de fé. Nós seremos desencorajados a todo momento que nós nos levantarmos desse mundo tenebroso para crer. Porque o mundo não é acostumado à fé. E se a gente quiser transformar isso numa coisa, linguagem mais dura, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não creiam e vejam a luz. Tem coisa mais clara do que isso? Nós vamos querer o apoio dos que estão à nossa volta? Não precisa do apoio. Bartimeu não tinha o apoio de ninguém. Ele só tinha por si só que gritar. Enquanto ele estava gritando sozinho, ele gritava de um jeito, eu imagino, eu fico teatralizando as coisas assim na minha cabeça, porque tudo para mim é visão de teatro, da dramatização. Enquanto ele estava gritando sozinho, era de um volume. Quando começaram a mandar ele calar a boca, então ele precisava gritar mais alto, porque ele precisava gritar mais alto do que os que estavam mandando ele ficar quieto. Ele gritava ainda mais, o texto bíblico é claro em dizer isso. Fé nos leva a clamar. Nós temos razão para clamar.
Fé com foco. Nós não clamamos aos quatro ventos. Nós sabemos para quem nós estamos clamando. Bartimeu sabia. Ele não clamava por esmola, não. Ele tinha foco. Eu sei em quem tenho crido, diz o texto bíblico. Ele sabia a quem ele dirigiria o clamor dele. Ele não clamou, ele não saiu. Quando todos estavam passando a sua volta, normalmente pelos seus dias, ele clamava por esmola, ele pedia esmola. Quando ele soube que era Jesus, ele começou a clamar por outra coisa. Ele sabia o que aconteceria. E clamou com insistência. Eu amo o texto bíblico que fala da viúva diante de um juiz iníquo. Porque quando Jesus, agora eu não vou ler o texto da viúva, porque nem do juiz iníquo, porque você vai ter que fazer isso em casa. Mas quando Jesus olhou para essa expressão da viúva diante de um juiz iníquo, ele perguntou assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Dizia isso a respeito da necessidade de orar sem cessar. Eu cesso. Eu peço. E vou pedindo, de vez em quando eu lembro de pedir de novo. Insistência. Bartimeu foi insistente no clamor. A questão é perguntas divinas, ponto final. Respostas humanas, ponto final. Qual é a pergunta, qual é a resposta? Clamor, foco e insistência. Temos uns paralelos aqui. Paralelos de fé. Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4. Vamos lá para Hebreus, para a gente correr. Não dá para falar de fé sem falar de Hebreus. Porque Hebreus é um tratado. Hebreus é um tratado aos hebreus a respeito de Jesus Cristo, vasculhado de todas as formas, segundo o Velho Testamento, e aprovado em todas as vasculhações. Se a gente olhar para Jesus de acordo com o que fez aqui, confere. Se a gente pegar a orientação do Velho Testamento sobre a exigência disso aqui, Jesus, confere. Se a gente fizer do outro jeito, confere, profecia e ensinamento e simbologia, todas elas fecham em Jesus Cristo. Por isso que ele dividiu a história. Quando ele disse lá, está consumado, estava mesmo, tudo. E aí ele divide a história, porque ele consumou tudo o que faltava. E aí, Hebreus 3, vamos pensar uns poucos versos. Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Isso aqui ele estava falando a respeito dos que endureceram o coração ao ouvirem a voz de Deus lá na promessa, lá no deserto, quando foram retirados do Egito e caminhavam para Canaã. E aí eles tinham que entrar na terra da promessa, e aí eles tinham que não é tomar posse porque eles eram fortões, eles iam se apropriar do que Deus tinha dado para eles, que era uma terra prometida. E aí, aquelas pessoas começaram a se deparar com dificuldades no deserto, e por causa das dificuldades que estavam diante dos seus olhos, eles paravam de crer, e eles ficavam com os corações duros, e eles já não conseguiam mais acreditar nas palavras que estavam ouvindo, e eles começavam a resmungar. E resmungando, eles pereciam. 3,15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz. Agora ele está falando de Jesus Cristo. Não endureçais os vossos corações, como lá na provocação. Como
os que saíram do Egito provocaram Deus. E esse termo é ruim. Essa provocação aqui, eu tenho 2 filhos. Quem tem 2 filhos sabe bem o que é isso. Já viu um irmão provocando o outro? Eu estou falando de 2 filhos porque podia falar 2 irmãos, mas os irmãos não se tocam. A gente não está provocando e acha que não está. Acho que o chato é ele, que está bravo comigo. Eu era o caçula, então eu provocava, eu sei, mas eu não sabia como que isso, eu não sabia o tamanho disso. Eu achava que eles folgavam comigo e eles achavam que eu provocava, então todo mundo tinha razão. Todo mundo era culpado, todo mundo tinha razão. Mas quando a gente olha para 2 filhos, fica muito escrachado na nossa frente, um provocando o outro. A provocação aqui é nesse sentido, é uma irritação. O que irrita Deus é essa incredulidade, é essa falta de fé. É irritante. Por que é irritante? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações, porque isso é irritante. E vemos, conclusão da irritação lá de Deus em relação aos incrédulos, e vemos que não puderam entrar na terra prometida, por causa da sua, verso 19, por causa da sua incredulidade. Capítulo 4, pensando mais algumas coisas, temos o versículo 2. Porque também a nós, agora vamos falar de nós. Já falamos do deserto, que gente chata, irritante, e agora vamos falar de nós. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, e com elas, como a eles, a nós foram pregadas as boas novas, 4:2. Como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você crê que Ele garantirá a sua eternidade por causa do poder que Ele foi conferido e amplamente por Ele divulgado com muitas palavras e ações? Você crê que Ele é fiel depositário da sua vida a ponto de garantir-lhe na eternidade? Você crê que o Senhor Jesus Cristo é suficiente sobre todas as coisas, para todas as coisas, a ponto de ter cumprido todas as coisas e torná-lo agradável diante de Deus? Você crê que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Você crê que você é salvo? A palavra da pregação em nada adiantou, para nada lhes foi proveitosa, porque não estava misturada com fé racional de uma criança, lógica linear. Lógica linear é a lógica de uma criança. Se isso é assim, então aquilo não pode ser assim também. Se uma coisa é certa, a outra terá que ser errada. Mas daí vem a lógica da condicional. A lógica quebrada do linear para o... Mas, tem outras coisas para se analisar? Não. Ou você crê, ou você não crê. Ponto. Assim trata a Bíblia. Eu creio, mas acontece que hoje em dia não é bem assim. Não funciona para a Bíblia isso. O pastor Elias falou uma frase aqui esses dias atrás que eu fiquei... Uma frase levada para os casados, fica feia de ouvir. Tem gente tendo uma relação extra-bíblica com Deus. Quando a gente loga isso para o mundo conjugal, tem gente tendo uma relação extraconjugal. Nós somos a noiva.
traição. É traição. Se a gente for olhar para a expressão separados, o pecado faz separação. Quando Jesus tratou sobre conjugal, sobre a situação conjugal, a ninguém foi autorizado dar carta de divórcio, a não ser por traição. Vai refletindo nessa linha para você ver. É lógica linear, é lógica infantil. A fé deles em nada foi proveitosa porque não estava misturada com fé. E se a gente for para Hebreus 11, aí nós temos as declarações maravilhosas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bartimeu estava anos-luz à frente de tantos, porque ele cria no que ele não via, nem que ele quisesse. E vocês não têm noção, eu muitas vezes não tenho noção do quanto os nossos olhos nos atrapalham. Mas o chamado para a fé é um chamado para o que nós temos ouvido, não para o que nós estamos vendo. Eva estava diante de uma árvore, vá ler lá, boa, agradável, desejável. Mas não era para isso que ela tinha que atentar, ela tinha que atentar para o que ela tinha ouvido, não coma desta árvore. Pedro andou sobre as águas, sob a palavra do Senhor Jesus Cristo, até ele perceber os ventos. E agora eu não estou falando de olho, eu estou falando de tato. E aí começa a narração dos heróis. Não vamos nos ater aos detalhes, mas ele começa a falar: pela fé cremos que os mundos foram criados. Aí você vai para a faculdade e não é verdade isso. O meu professor colocou o Gênesis junto com os demais textos mitológicos lá na faculdade. Me deu uma raiva. Se mitologia, Deus falou, você crê nisso? Em 2018, você ainda consegue acreditar que pela palavra os mundos foram criados? Ou tem que ter outra explicação? Ah, mas daí vai parecer que eu sou meio irracional. Se você não se tornar como uma criança, a ponto de enxergar uma lógica linear, você não acredita que o mundo foi criado por Deus. Os mundos. A gente vai permanecer firme na nossa fé até quando? Nós cremos até quanto? Lá no Apocalipse fala: mas aos que permanecerem fiéis. Pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício. Não vamos estudar aqui os detalhes do sacrifício de Abel, mas o sacrifício de Abel tinha sangue. Abel já colocava em prática a simbologia do cordeiro. Não havia mérito no sacrifício de Abel. Abel não tinha plantado nem colhido. Uma ovelha pariu um cordeiro e ele não fez nada por isso. Ele pegou um cordeiro pronto, de graça, e colocou no altar da graça e pediu perdão. Na simbologia de Cristo, o cordeiro que perdoa todos os pecados. Pela fé, Enoque não foi achado mais. Se você for ver lá no texto de Hebreus 11, porque ele agradou a Deus. E Deus o levou embora, sem que ele experimentasse a morte. Você consegue crer nisso? O ser humano, um amigo seu, não foi achado mais. E foi testificado que Deus o levou embora com corpo e tudo.
Porque depois você vai ter que acreditar que Deus levou Elias também. Se você não acreditar num, você não vai acreditar no outro. Quer que eu chute um pouquinho mais esse balde? Você vai ter que acreditar que o corpo de Jesus não está aqui, porque ele também foi. E esse é o fundamento primordial da nossa fé. Que Jesus Cristo foi ressuscitado no terceiro dia, como ele havia declarado muitas e muitas vezes que aconteceria. Pela fé, Noé construiu uma arca quando ainda não tinha chovido. Aquilo não fazia o menor sentido. Não estava diante dos olhos dele, nem de ninguém, a chuva que viria e que foi prometida, que cairia, mas ele fez porque ele creu no invisível. Pela fé, Abraão saiu da sua terra e saiu andando com a sua família, e com seus empregados e com seus pertences, sem saber para onde ia, porque Deus falou que ia dar para ele uma terra, a terra prometida. E ele foi chamado o pai da fé. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque no altar, porque ele sabia que se ele colocasse a faca em Isaque e esvaísse todo o sangue de Isaque, e colocasse fogo no corpo de Isaque, e todo aquele sacrifício fosse torrado no altar a Deus, coisa que Deus nunca tinha pedido antes para fazer, tá? Sacrificar um ser humano. Pediu para Abraão: sacrifica, Abraão. E ele sabia que depois que o fogo tivesse consumido tudo, sobraria cinza. E ele sabia que Deus então, das cinzas, traria Isaque de volta. Que absurdo! Esse homem é louco? É louco. Era exatamente isso que estava diante dele em fé. O texto é rico, e ele fala que o anjo do Senhor então falou: para Abraão, porque agora eu sei, nesse momento está feito. Tem tanta teologia nisso. Nesse momento está feito, você não precisa passar a faca em Isaque, porque no seu coração você já o fez. Porque Deus não precisa da nossa atitude braçal, Ele precisa do nosso coração voluntário, crédulo, íntegro em fé. E Ele sabe que daí Ele pode fazer o que Ele quiser com um crente. Por isso que não precisou virar cinza. E se virasse, aconteceria o que teria que acontecer. Porque Deus falou que em Isaque seria chamada a descendência de Abraão. E se agora ele estava matando Isaque, Isaque teria que voltar. Simples assim, fé de uma criança. O pai da fé chegou a este cúmulo para dar para nós o exemplo do que era necessário para crermos. Então vamos voltar para o Bartimeu, para acabar. E o Bartimeu? O Bartimeu. O Bartimeu venceu no grito uma multidão. A multidão foi calada por Jesus. E Deus ainda usou a multidão, da multidão usou para mandar a Zaqueu um recado: vá lá chamar esse homem, traz ele aqui, eu quero falar com ele. Isso lembra Zaqueu, desprezado. Eu quero falar com ele. Por que será que Jesus queria falar com Bartimeu, assim como quis falar com Zaqueu?
Quando a gente vai orar, não é verdade que a gente conversa com Deus? Eu estava na igreja, uma igreja pentecostal, Bola de Neve. Eu gosto muito de algumas coisas, uma barulheira que rola por lá. Aí tinha um moleque e eu fico feliz quando eu vejo os meninos aqui em cima falando, dando aula, pregando. Eu comecei assim também e acho que nós temos que plantar muitas sementes. Mas tinha um menino parecido com o Pitolzinho, no púlpito. E ele falou assim, de uma frase que ele leu, ele falou, eu li, tomei para mim essa frase. Achei linda a frase. Falei, o que será que ele leu? A frase dizia assim, Deus existe. Conversei com ele hoje. Hã? Fé. Agora a pergunta que eu faço é assim, vai, alguém já bateu palma na sua casa e fez de conta que não estava? E não abriu a porta? E não atendeu? Porque você sabia quem era? E você não queria falar com essa pessoa? Você já recebeu uma mensagem de WhatsApp e aparece, plim, aí você olha, é fulano. Ih, pois eu leio. Eu não vou nem clicar, porque se eu clicar ele vai saber que eu li. Ele vai criar uma resposta. Hoje é comum, mas lá no começo, quando surgiu a BINA, que era o identificador de chamada nos telefones digitais, de linha direta, que era só o que tinha. Aí tocava o telefone, lá aparecia no visor, que estava na sua agenda, igualzinho o WhatsApp. Fulano de tal, está ligando. Deixa eu tocar. Você já não quis atender alguém? Quando você lembrar dessa pessoa, desse fato, desse exemplo, dessa situação, se lembre por que você não quis atender. É um chato. Vai pedir alguma coisa. Estou devendo para ele, vai me cobrar. Por aí vai, você lembra da sua razão. Vamos fazer um paralelo? Aí você vai e fecha o olho e vai começar a sua oração. É paralelo, tá? É um pouco de brincadeira que eu estou fazendo aqui, só para reflexão. Não vou fechar isso como se fosse um ensino. Se Deus fosse que nem você, aí você fecha o olho, vou orar. Aparece lá na BINA, no WhatsApp de Deus, Egildo. O que será que Deus ia falar? Depois eu vejo. É Deus, é Deus. Eu não vou atender. Não vou atender. Muito chato. Ixi. É Moisés. Não, Moisés não. Agora eu vou sair do paralelo, eu vou voltar para os textos bíblicos e vamos fazer algumas meditações. Algumas vezes, alguns escribas, fariseus e doutores da lei se chegavam diante de Jesus. Eu quero falar com ele. Senhor, eu vou fazer uma pergunta. Aí Jesus olhava. Ele falava assim, eu não vou responder você. Aconteceu isso? Aconteceu, vai ler na Bíblia que você vai ver. Não, eu não vou responder. Essa pergunta eu passo. Jesus não tinha resposta? Lógico que tinha resposta. Mas com que coração aquela pergunta estava sendo feita? Vocês vão ver que várias vezes as pessoas chegavam para diante de Jesus e queriam pegá-lo numa falha. Queriam colocá-lo numa que a gente chama de sinuca de bico. Se ele falar isso vai dar ruim, se ele não falar vai dar pior. E agora ele vai ter que escolher. Ele falava assim, eu não vou responder. Uns chatos. Mas o que fazia um ser humano chato diante de Jesus? O seu coração.
à disposição do seu coração. Mas aqui, nós temos mais um exemplo de um coração que Jesus fala: traz ele aqui, eu quero falar com ele. O que fazia de Bartimeu um diferente, um preferido, traz aqui? Era muito agradável conversar com alguém do jeito de Bartimeu. É uma delícia bater papo com alguém assim. Ai, que delícia. Vamos conversar, Bartimeu. Vem aqui. Deixa eu ouvir você. Vamos tratar das nossas coisas aqui, Bartimeu. Que delícia conversar com você, Bartimeu. Você crê. Você tem um coração delicioso. Você está pronto, rapaz. Vamos conversar. Eu odeio shopping, a menos que eu entre numa loja de informática ou numa livraria. Aí eu esqueço que eu estou no shopping. Não tem gente que é agradável de você conversar? Quem está ligando e fala: ai, que delícia, que saudade, vamos fazer. Os adolescentes que nunca terminam um assunto, aliás, nunca termina assunto nenhum. E fala. É uma delícia conversar. Bartimeu era assim para Jesus. Fé. Diante de Jesus, então, vem a pergunta da nossa reflexão: Bartimeu, o que você quer, meu querido? Mas eu vou espremer mais um pouquinho, já que você falou que eu posso falar à vontade, daqui a pouco vai dar fome. Olha aí, quase 1 hora. 2 minutos para 1 hora que nós estamos conversando aqui. E vocês não quiseram falar porque vocês não quiseram, agora eu estou falando. Vamos espremer mais um pouquinho. Que hora que Bartimeu foi curado? Nós estamos falando de fé. Que hora que Bartimeu foi curado? Alguém arrisca? Queria ser assim. Nós devemos querer ser assim. Quando ele começou, no primeiro grito, quando ele soube que Jesus estava ali, ele foi curado. Mas ele ainda era cego, mas no coração dele ele não era mais. Como que eu sei disso? Alguém leia em alto e bom som o versículo 50. Aí tem o capricho do texto. Ele quer falar com você, Bartimeu. A primeira coisa que Bartimeu fez, essa capa, essa autoridade para ser medíocre, para ser desprezado, a única fonte do meu sustento, a autorização para me humilhar diante de todos. Eu não preciso mais disso. Isso acabou na minha vida. Já era. Eu estou curado. Daqui para frente a minha vida será outra, será nova, será tudo diferente. Agora eu vou conversar com Ele. Agora Ele vai falar comigo. Agora eu vou pedir e Ele vai me dar. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não vai a Deus? Estou falando com Ele, eu estou orando, eu estou pedindo pelo futuro da igreja, eu estou pedindo pela saúde, pelo emprego,
estou pedindo, Ele está me ouvindo, eu estou descansado. Ele está cuidando de mim, Ele gosta de mim, Ele gosta de me ouvir. Eu creio tão simples como uma criança, tão fácil, por que eu não sou assim? Estou chorando porque esse texto arrebenta comigo também. Eu passo a minha vida com esse texto aberto e não faço a mesma coisa. Por que eu sou tão lerdo? Por que eu olho à minha volta? Por que os meus olhos me enganam? Por quê? Porque eu não creio na promessa? Porque o mundo me ameaça? Porque a multidão me manda calar e eu obedeço à multidão? Por que eu faço isso? Se Bartimeu já me mostrou que é diferente que se deve fazer, porque ele creu que em Abraão é possível. Vocês acham que Bartimeu tinha o que na mão? Ele tinha o Velho Testamento da promessa, e ele tinha Jesus, o cumprimento do Velho Testamento, e ele creu. E o que eu tenho? Não é a mesma coisa que ele? Quando os 2 discípulos de Emaús começaram a ouvir Jesus falar sobre o que estava no Velho Testamento e sobre não era assim que deveria acontecer, não era a promessa, e aquilo ferveu o coração daqueles dois. Por que não ferve o nosso? Com a simplicidade das Escrituras. Bartimeu lançou a sua capa, chegou diante de Jesus e Jesus falou para ele: eu gosto da cena, eu queria ver a cena. O que você quer que eu faça? Jesus sabia o que ele queria. Bartimeu sabia o que ele queria. Você se lembra que quando desceu um paralítico do telhado, o que o paralítico queria? Aliás, eu tenho uma dúvida nesse texto do paralítico. Os amigos do paralítico sabiam que Jesus estava lá, abriram um buraco no telhado, desceram o paralítico. E o texto fala assim: e Jesus, vendo a fé deles. Eu fico me perguntando, será que o paralítico também estava nesse deles aí? Sei, tanto faz, mas eu fico com essa dúvida. Porque ele fala assim, em vez de curar o que era óbvio, ele fala assim: os teus pecados estão perdoados. Era a maior necessidade daquele paralítico. Mas para Bartimeu, não tem essa volta. Não tem essa... eu quero ver, Senhor. E Jesus fala: vê. A tua fé te salvou. Faz tempo que essa fé salvou você, Bartimeu. Faz tempo que você crê em mim. Faz tempo que você está envolvido comigo. Faz tempo que você está envolvido com a minha palavra. Você voltar a enxergar, é só um detalhe. Você nem precisa disso. Se eu quisesse te manter nessa humilhação que você vive, eu poderia. Não é disso que se trata. Vê. Vai. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E para onde ele foi? E seguiu Jesus pelo caminho. Sem precisar de guia, de cego, sem precisar de favor de ninguém, ele só dependeu do favor de Cristo e foi andando atrás. Não tinha outra coisa para ele fazer do que permanecer na presença de Jesus. Não tinha mais o que ele fazer com a fé dele. O que eu faço com a minha fé agora?
Eu ando com Jesus. Lá no Pai da Fé, Deus fala com Abraão aos 99 anos, ele fala assim, anda comigo, Abraão, e ser perfeito. Agora aqui, Bartimeu anda com Jesus. Pergunta divina. O que você quer que eu te faça? Primeira Pedro, está escrito, que tudo nos foi dado em Cristo. E fomos abençoados com toda sorte de bênção. O que falta a Deus fazer? Nada. Está consumado. Em Cristo está consumado. Pergunta divina. Eu chamo de pergunta retórica. O que você quer que eu te faça? Já fiz tudo. A graça completa aí. O que você quer que eu te faça? Resposta humana. Depende de cada ser humano. Responder para si, responder a Deus por si, arcando com as consequências. Mas eu fico com Hebreus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, como fizeram os vossos pais no deserto, nos dias da provocação. Creia. A única resposta possível, humana, é fé. Absolutamente fé. Nas coisas que se não veem. Não temos amuleto, não temos imagens, não temos nada palpável, não temos nenhuma mandinga, não temos nenhum ritual, não temos nada. Só temos a palavra de Deus na suficiência de Cristo e sua graça completa e abundante. Só tem isso para você. Creia. Vamos orar? Pai Celeste, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Questionou o Senhor. Hoje o Teu Espírito falou aos nossos corações. Moveu-nos da nossa incredulidade. Faz-nos crentes. Faz-nos crianças. Muda o nosso comportamento. Aguça o nosso clamor. Quebranta-nos o coração. Eu sei que o Senhor já fez tudo isso em Cristo. Mas nos faz andar por fé. Somos lentos em responder ao Senhor. Mas nós precisamos tanto responder. Faz-nos agradáveis e não provocadores. Em nome do Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Amém. Os meninos do grupo de louvor, por favor, vamos encerrar com um cântico.
Egildo, delicioso esse tempo de meditação, viu? A gente sai daqui modificado, abençoado. Deus abençoe ricamente sua vida, viu? Foi um privilégio para nós esse tempo de estudo. Eu fico pensando, Egildo, que com todo o histórico daquele cego, ele não chega diante do Senhor e pede justiça. Ele não reivindica direitos. Ele pede misericórdia. Misericórdia. Exatamente aquilo que nós precisamos. Misericórdia, misericórdia. Porque digno de justiça ninguém é. Ai de nós se um dia chegássemos ao Senhor e pedisse: Senhor, faça-se justiça na minha vida. Somos todos dependentes da misericórdia do Senhor. Nós vamos fazer uma oração final, depois os meninos encerram e depois do cântico estaremos encerrados. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, obrigado pela vida do irmão Egildo. Pai, nos leva para casa debaixo da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, nos leva para casa debaixo da Tua paz. Obrigado, Senhor, porque a misericórdia do Senhor se renovaram mais uma vez nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, o Deus da misericórdia, Filho de Davi, o Senhor Deus Emanuel, é que nós oramos. Amém. Tenham todos um domingo abençoado, sejam muito felizes. À noite a gente volta para continuar adorando ao Senhor. Para finalizar esse culto da manhã, vamos cantar Eu Te Quero.
Tenham um bom dia a todos. Até a noite.